Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal Abelino, convidando você para mais esta aula. Então, fique conosco até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida, querido. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar. Compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Ei, vamos lá? Querido, chegamos à nossa lição de número 2, que tem por tema: quem é Deus? E aí, quem é Deus? Uma pergunta: quem é Deus? Como é que nós conseguimos responder isso? Essa lição ela vem para entrar diretamente em contraste, em confronto com uma ideia modernista estabelecida dentro da filosofia moderna, de uma perspectiva materialista também, de tentar reprimir, excluir Deus da história, né? A gente vai tocar nos pontos em que de filósofos que tentaram, né, matar a Deus. Isso chega até a ser irônico, mas a gente vai tentar abordar, mesmo que rasamente, estas perspectivas do ateísmo e também do panteísmo. Bom, o nosso texto ele está em Oséias 6,3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será sua saída, ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Não esqueça de verificar os objetivos, tá? E de focalizar bastante no decorrer dessa aula. Até porque é um tema muito polêmico, né? A nossa leitura bíblica em classe está em 2 textos: Isaías capítulo de número 44, versículos de número 6 a 8, também no capítulo 43, versículos de número 10 até o versículo de número 13. Queridos irmãos, quando pensamos quando surge a dúvida de quem é Deus, qual resposta nós conseguimos trazer? Se um aluno nosso, se um irmão, se nós mesmos chegarmos a ter esse questionamento, quais respostas poderia vir de nós? Então vamos verificar alguns pontos para tentar sanar essa pseudo dúvida que foi levantada nesta introdução da aula. Nosso primeiro tópico, ele diz: revelado para ser conhecido, tá? O homem ele vive uma busca por Deus, e nessa busca por Deus ele tem fabricado deuses das diversas maneiras. Destacamos assim o capítulo de número 1 de Romanos, versículos de número 21 e versículo de número... Olha, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, no capítulo 1, versículo 21 e 22 de Romanos: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Diga-se de passagem, o salmista disse o nécio na sua loucura: não há Deus. Então, nessa busca por um Deus, eles acabaram e criaram ideias, criaram utopias de um Deus que não existe, ou estabeleceram seus próprios deuses. Para algumas pessoas, o seu Deus é o seu conhecimento. Para algumas pessoas, não existe simplesmente a ideia de Deus. Para outras pessoas, Deus ele pode até existir, mas ele não toca, não se relaciona, não intervém com o ser humano. Para outras pessoas, Deus é a sua natureza, como nós vamos verificar depois. Então, existem muitas pessoas. Mas por que elas criam isso? Porque eles particularmente têm essa necessidade de estar em contato com algo superior a eles, e no afã de já tentar tirar Deus dessa ideia, eles criaram os seus deuses, eles inventaram os seus deuses, que na maioria das vezes são eles mesmos. O que o nosso comentarista diz é que essa busca por Deus, ela às vezes não faz muito sentido, porque para conhecer genuinamente Deus, foi ele quem se chegou até nós. Embora você imagine, um dia eu quis conhecer Deus e o conheci, foi Deus quem trabalhou para que você se chegasse a ele. É aquilo que nós entendemos da graça, a graça preveniente. Ela veio e nos preparou para que nós desejássemos chegar até Deus. Por isso nós temos que espalhar esse evangelho às demais pessoas que estão em nossa volta, porque a graça de Deus ela está pronta a operar nas pessoas mais contraditórias. A graça está pronta a operar neles a salvação que chegou até nós pela graça. Isso conforme o capítulo 19 de Lucas, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É ele quem vai em busca, tá? Mas vamos lá. Os escritores bíblicos não tinham essa preocupação de provar a existência de Deus, como muitos desejam hoje de diversas formas provar isso, tá?
Mas Deus ele é revelado nas escrituras. Isso não é um produto da criatividade humana. Ele é o criador de todas as coisas, conforme Gênesis capítulo 1. Conforme declarou James Sire, ele é infinito, pessoal, trino, transcendente e imanente. Onisciente, soberano e bom. Quanta palavra difícil, né? Mas vamos trabalhar duas palavras-chave. Mas antes disso eu quero dizer que ele é bom, Deus é bom. Então nenhuma maldade que pode estar associada a ele, embora ele permita, tá? Não é essa. Mas ele é soberano. Por que soberano? Porque ele está acima de tudo, ele controla e rege tudo. Nada no mundo foge da soberania de Deus. Por que ele é transcendente? Porque ele está acima de nós. Deus ele é soberano porque é transcendente, porque está acima. Transcendente, ele transcende a matéria, ele está acima de nós. Mas ao mesmo tempo ele é imanente. Por que ele é imanente? Porque ele está em nós, ele atua em nós. De que forma? De que forma que Deus ele é imanente com nós? Existem muitos pontos no ser humano que apontam diretamente para Deus. Como? O senso de justiça que o homem tem, o senso de fazer as coisas certas que o homem tem, foi Deus quem colocou nele. Uma criança, quando vai se formando, ela já vem com essa perspectiva do que é certo e do que é errado. Foi Deus quem colocou isso nele. E outros pontos, a gente vai verificar depois que alguns atributos que existem em Deus também existem no homem, porque mostra essa imanência, essa junção, sabe, do homem a Deus e do Deus ao homem. Isso é muito interessante, porque vai totalmente de confronto com algumas dúvidas que foram levantadas durante o período bíblico, quando Paulo escreve, João escreve, que as pessoas diziam que Deus ele não pode se relacionar com o homem porque o homem ele é pecador, Deus não tolera o pecado, correto, mas ele deixou em nós algo. Mas ele tem algo em nós, conforme o capítulo 17 de Atos, que Paulo diz, que aponta diretamente para Deus. Aí o escritor aos Hebreus escreve no capítulo número 11, versículo 6, que quem se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós nos achegamos a Jesus, porque a gente falei, primeiro ele chegou até nós, e nós cremos que ele existe. Embora isso não denote algo muito palpável, mas a nossa fé, a nossa experiência com Deus nos leva a entender que Ele é. Ele não existe, Ele é. Porque Ele é. Porque Ele é. Ele falou, eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. Quando ele escreve lá em Isaías. Deus não é uma energia, não é uma influência, não é uma força. Ele é Deus. Ele é Deus. E só. Ele é o Deus verdadeiro e é um Deus pessoal. Ele se relaciona intimamente e pessoalmente com todos nós. Como é que Deus conhece bilhões de pessoas no mundo? Conhece pessoalmente? Conhece. Ele é onisciente. Onisciente por quê? Porque ele sabe de tudo. Assim como ele é onipresente. Ele está aqui agora, está aí assistindo você, está aí com você que nos assiste, está com os irmãos lá no Japão, em todo mundo, porque ele é onipresente. Glória a Deus. Ele tem personalidade, ele tem intelecto, tem sentimento, tem vontade. E também ele é um Deus triuno. Ele é um Deus que subsiste em três pessoas. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito não é o Pai não é o Filho e o Espírito não é o Pai. Mas ambos são Deus. É um Deus que subsiste em três pessoas. Isso é muito importante nós entendermos isso a respeito da Trindade. Tá? Ele subsiste em três pessoas distintas, mas que ambas são Deus. Definimos uma ideia de transcendência, mas por que nós precisamos entender a transcendência? Porque está acima da criatura, está acima de nós, não podendo ser confundido com nós. Existem muitas pessoas dizendo que são deuses, né? Mas isso não existe, porque Deus ele não é matéria, ele não pode ser igual a nós, ele não pode ser nós. Mas ao mesmo tempo ele é imanente, e da forma que ele intervém na história mostra como que ele está ligado a nós, né? Em diversos pontos, em diversos fatores, em diversos momentos. Existem pessoas que receberam essa intervenção pessoal de Deus. Por quê? Porque ele é imanente. Sua capacidade infinita de conhecer plenamente tudo e todos é demonstrada através da sua onisciência. Ele sabe de tudo, como eu já disse. Agora, porque então você entende isso, esses pontos a respeito de Deus, sua transcendência, sua imanência, sua onipotência, sua onipresença, o fato de ser um Deus triuno e um Deus pessoal, esse é o Deus que nós servimos.
Gente, chegamos ao nosso tópico de número 2, que tem por tema conhecendo o caráter de Deus. Como é que nós conhecemos o caráter de Deus? Existe um ponto muito chave para nós entendermos o seu caráter. Isso é exatamente conhecer os seus nomes. Por que conhecer o seu nome? O nome na cultura judaica, ele revelava muita coisa da pessoa, né? As pessoas escolhiam nomes chaves que tinham a ver com quem elas eram, né? Você vê, por exemplo, Moisés, quer dizer tirado do rio, porque Moisés, quando nasceu, foi colocado numa cesta no rio, né? E a filha de Faraó apanha ele, pelo fato de tirar ele do rio, dá o nome ele, significando que ele foi tirado do rio. Então, o nome ele diz muita coisa sobre quem a pessoa é. Assim, nas escrituras, os nomes de Deus expressam bem mais que um rótulo. Antes revelam seu caráter, a sua natureza e o seu poder. Embora Deus seja infinito, insondável através de seus nomes e atributos, somos capazes de conhecê-lo um pouco mais, conforme o capítulo de número 11, versículo 33 ao 36 de Romanos. Dito isto, vamos analisar alguns nomes de Deus aqui. Tá? Foram citados bastantes nomes aqui. O Elohim, que é conforme Gênesis capítulo 1, versículo 1, que é o Deus Criador. Foi ele quem criou todas as coisas. A própria ciência diz que tudo teve um início, né? Então, por quê? Porque foi Deus que deu início a tudo, foi Deus que criou tudo. Eles vão explicar isso das diversas perspectivas e ideias, mas ambos vão dizer que teve um início. É por isso que às vezes a ciência ela quer se contrapor à ideia de Deus, porque Deus ele não teve um início, ele é. Olha só que interessante, Deus ele é independente de tempo, ele está acima do espaço, do tempo e etc. Só que o Deus Elohim é o Deus criador, então tudo teve um início, foi Deus que criou, nós tivemos o início, foi Deus que nos criou. Jeová, Senhor, conforme Deuteronômio 6,4. Senhor denota alguém que merece respeito, denota alguém que merece adoração. Então ele é nosso Senhor e nós somos os seus súditos, os seus servos. Também tem Jeová Rafa, conforme Êxodo capítulo 15, versículo 26, é o Senhor que cura, ou o Senhor que sai. Para tempos de pandemia que nós estamos vivendo, vale reforçar esse Deus que cura. Ele cura você, ele curou a mim, ele cura todos, ele cura qualquer doença, ele cura câncer, cura depressão, ele cura coronavírus. O Jeová Rafa é o Senhor que cura, ou o Senhor que sara. Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Jireh, o Senhor proverá, conforme Gênesis 22, versículo 14. Jeová Jireh, o Senhor proverá, e ele há de prover tempos de refrigérios para todos nós, ele há de prover o que falta na sua vida. Jeová Jireh. Você está entendendo como é importante nós conhecermos o nome de Deus? Porque eles apontam para a atuação, para o poder de Deus. Nós perdemos muito quando nós deixamos de entender essas coisas. Nós ficamos muito limitados, nós acabamos que não conhecemos quem de fato Deus é, ou ficamos com uma ideia muito curta, muito limitada, muito rasa de Deus. Então, conhecer esses nomes é entender quem Deus é. E a lição vai tratar de muitos outros nomes que você deve analisar, você deve perguntar para o seu professor aí, sabe? Você deve questionar ele, tá? Outro ponto é Jeová Makadesh, o Senhor que santifica, conforme Levíticos 28. Deus é um Deus santo. E conforme ele é santo, ele nos faz um convite a sermos santos, Makadesh, separados. Então nós somos separados do mundo e temos que estar em estado de santificação a todo momento, porque a santificação é progressiva. Então, deixamos o restante para que você leia e para que você entenda, porque os nomes de Deus revelam quem Deus é para nós. Ele deseja revelar-se a cada dia mais. Nós conhecemos Deus através do que? Da sua palavra. Deus ele é revelado na sua palavra para todos nós, tá bom? Nosso tópico de número 13 tem por tema como as pessoas veem Deus. Como é que as pessoas veem Deus? Então, o nosso comentarista ele vem com a ideia de que cresce um número de pessoas que se sentem inteligentes ou até mesmo ufanistas, né? Até mesmo arrogantes ao ponto de em si mesmo dizerem que Deus ele não existe. Aí o salmista vai e diz que
disse o nécio na sua loucura, não há Deus. Então, a própria Bíblia ela fala que é uma loucura, né, negar que Deus, que não existe Deus. Então, outros afirmam que Deus é muito mais do que os cristãos pensam, confundindo com a criação. Razão pela qual destacaremos duas visões equivocadas ensinadas em nossos dias a respeito de Deus: o ateísmo e o panteísmo, tá? Olha só, então nós vamos começar pelo ateísmo. Os ateus conseguem enxergar tudo menos Deus. Algumas pessoas pensam que os cristãos, que nós temos a ideia de Deus para sanar alguma carência nossa, ou que a religião veio a existir para controlar pessoas, ou que a própria ideia de Deus ela está ligada à sociedade, né? Está ligada a um poder dominante que usa da pessoa de Deus, que usa da religião da Bíblia para dominar pessoas que são ingênuas e que assim querem se ver livres disso e abraçam Deus para fugir das suas realidades. Chegam até mesmo, nós olhamos para a pessoa de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que chega a afirmar que Deus morreu. Ele tem um livro chamado Anticristo que diz que Jesus Cristo morreu, o cristianismo morreu, que o que existe é uma mentira. Em Genealogia da Moral, Nietzsche trata a respeito de que a moral que o cristianismo prega é só uma falácia, que o cristianismo ele é uma religião de pessoas reprimidas e por aí vai. Então são diversas perspectivas que os ateus se agarram para negar, para ir contra o cristianismo, para ir contra Deus. E não acabam entendendo quantos benefícios Deus lhe trouxe à humanidade e traz até hoje. Se o ateísmo ele tomasse conta da sociedade, a sociedade já teria ido ao delírio. William Lane Craig, no seu livro Apologética Contemporânea, ele pega as ideias de Nietzsche e diz que se o mundo fosse nihilista e tivesse a sua própria moral, a sua própria ética, a sua própria razão, excluindo Deus e a sua palavra, ele já teria entrado em um caos. Deus, através da sua imanência, ele faz com que as pessoas estejam em um estado de equilíbrio umas com as outras. Porque, como assim? Veja bem, a Bíblia ela traz no Novo Testamento, no Sermão do Monte, alguns parâmetros de vivência em sociedade, como por exemplo, amar o próximo, como por exemplo, perdoar, orar pelos que vos perseguem. Essa é a ética que o cristianismo apresenta, essa é a visão de mundo que o cristianismo apresenta. Se isso não existisse, que tipo de guerra nós teríamos hoje? Então, por isso que o cristianismo Deus traz uma ideia de controle, que controla, que comanda, que rege o universo. Se o mundo se voltasse para Cristo, o mundo estaria em paz hoje. Mas muitas guerras existem porque as pessoas se voltaram contra Deus. Então são perspectivas que não podem ter fundamento em algo racional, porque não existe razão que as pessoas queiram estar em conflito umas com as outras. E Deus ele mostra esse desejo de que haja uma vivência em sociedade em paz nos nossos dias. Isso está parecendo um pouco complexo, né? Mas é necessário nós falarmos sobre isso, porque são perspectivas que vêm crescendo ainda mais nos nossos dias. Olha só, então esses que negam a essência de Deus, conforme o Salmo de número 14, verso 1 e 53, eles são, disse o louco na sua loucura, não há Deus. Não há racionalidade em tal afirmativa. Mas vamos lá mais um pouco. O universo ele exige, quando você entender a complexibilidade do universo, ele não dá para entender que ele existiu sozinho, ele precisou de um criador. Quem é esse criador? Deus. A ciência ela chega a um ponto que ela diz que eu não posso chegar até aqui. Por quê? Porque se passar daqui eu vou ter que entender que Deus existe. E Deus ele e não somente existe, ele escute. O capítulo de número 1, versículo de número 3 de Hebreus, ele diz desta maneira: o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha só, ele é o seu ser sustentador. É Deus quem sustenta o mundo, o universo. Senão nós viveríamos um caos hoje. Deus ele existe para sustentar tudo, para sustentar tudo, coordenar e organizar. Falando dos ateístas, nós chegamos aos panteístas. E o que é o panteísmo? Existe uma frase que especifica a ideia do panteísmo, que é Deus é tudo e que tudo é Deus. Enquanto
a visão anterior ela tenta extinguir a ideia de Deus, essa visão nova ela vem dizendo que Deus ele é tudo. Então, quando diz ela por naturalista que diz que é floresta, né, que a floresta é Deus, que uma pessoa é Deus, e aí eles chegam ao ponto de se prostrar e de adorar isso, né? Então isso é um equívoco, porque embora Deus ele criou tudo, ele não é tudo, ele criou tudo. Como eu te falei já, ele é transcendente, ele está acima, ele está muito acima disso, até porque muitas coisas que existem, tudo que existe, ele vai ter um limite, ele vai ter algo a criticar, algum defeito, mas Deus ele é perfeito, então nós não podemos dizer que a criatura é Deus. Aqui o poema se confunde com o poeta, a arte com o artista, a música com o músico e a criação com o criador. Então Deus e a sua criação tornam-se as mesmas coisas, tá certo? O que é um equívoco, porque Deus está acima de tudo. Vamos aqui o texto de Colossenses capítulo de número 2, versículo 8. Tomemos cuidado com ideias que vão distorcer quem Deus é de fato. Queridos, chegamos ao nosso tópico de número 4, que tem por tema: eu sei em quem tenho crido. Você já percebeu que algumas pessoas, no afã de desqualificar os cristãos, elas dizem que nós não pensamos, né? Que o crente está ali para ser doutrinado por alguém, pelo pastor, pelo líder, pelo professor de escola dominical, mas que ele não é levado a refletir. Então é um equívoco, porque só o fato de nós crermos em Deus, isso já fez com que nós usássemos a nossa razão. Embora, como eu já te falei agora há pouco, nós não cremos por nós mesmos, porque nós não temos essa capacidade. Por que não temos, irmão? Porque nós estamos inclinados a fazer o mal. Nossa carne não quer saber de Deus. Mas a graça, quando atuou em nós, ela deu em nós consciência da nossa vida pecaminosa e deu em nós a opção de recebermos a Cristo. Nós inteligentemente recebemos. Por isso precisamos conduzir outras pessoas a isso. Mas o fato aqui é esse. Que nós cremos pela nossa razão. E que quanto mais estudamos a Bíblia, nos tornamos seres racionais. Quando nós refletimos, embora nós sabemos sim que existem religiões que reprimem as pessoas a não crerem, a não refletirem na palavra de Deus, em estudar as escrituras sagradas. Existe sim. O que nós não somos adeptos disso. Mas é por isso que nós temos escola dominical, para que nós sejamos racionais e inteligentes. Dito isto, nós chegamos a uma citação do John Stott que diz: a fé é uma confiança racional, uma confiança que em profunda reflexão, certeza, conta o fato de que Deus é digno de todo o crédito. Ou seja, crer também é pensar. Nós só cremos porque antes nós refletimos e pensamos a respeito disso. Não ignore a sua experiência de conversão. Alimente sua fé no caráter e nas promessas desse Deus, que é o único e verdadeiro. Dito isso, nós concluímos dizendo que crer em Deus foi muito bom, mas que agora precisamos prosseguir em conhecer o Senhor conforme nós lemos na leitura inicial. Então busque conhecer Deus, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, leia bons livros para conhecer melhor Deus, leia bons livros, estude, pesquise para conhecer Deus. Tem gente que tem medo de estudar e virar ateu incrédulo. Não tenha esse medo. Estude temendo a Deus a cada dia mais. Amém? Queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe todos vocês. Não se esqueça de ir para as suas classes de escola dominical, de acompanhar aqui o nosso canal EBD Núcleo, que tem sido uma bênção. Tá? Deus abençoe a todos. Siga nossas redes sociais, nosso Instagram, nossa página no Facebook, tá bom? EBD Núcleo, priorizando a palavra.